Boa noite a todos. É um prazer gigante estar aqui hoje e poder dividir um pouquinho com vocês desses ensinamentos, das palavras aqui deixadas pelo Espírito Emmanuel através do nosso querido Chico Xavier, do livro Fonte Viva. A lição de hoje é a lição número 54. Procuremos com zelo. E a mensagem é um recorte que diz: procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, 31. Antes de começar esse pensamento do Emmanuel, eu gostaria de contextualizar um pouquinho esse momento, né, para entender esse recorte. Porque Paulo, nós sabemos que ele viajou levando o Evangelho, a palavra de Jesus, além dos povos da Judéia, né? Ele foi para outros lugares e visitando várias cidades, ele foi trabalhando, ensinando, organizando esse pensamento, essa ideia de trazer o entendimento sobre o Evangelho. E ele chega em uma cidade chamada Corinto. Corinto era uma das cidades mais importantes da época. Ela é uma cidade situada na Grécia e por ser uma grande cidade portuária, ela agregava diferentes povos. Além dos povos existentes ali, que eram os gregos, tinham os romanos e os judeus, e outros povos que por ali passavam, ficavam, enfim. E essa cidade era uma cidade com muitos templos, elas tinham muitos deuses diferentes, né? Que nós chamamos de politeístas. Era uma sociedade politeísta, adoravam vários deuses, cultuavam vários deuses. E Paulo chega com esse pensamento cristão e ele vai trabalhar, né, com essas pessoas, e esse povo não judeu, chamados de gentios, eles se simpatizam com essa palavra e começam a seguir. Em Corinto surge um encontro mais comum assim deles, mais constante, e vai se formar uma igreja, que a palavra igreja quer dizer assembleia, né? Então essa reunião de pessoas para comungarem desse ensinamento, desse entendimento todo. E Paulo fica nessa cidade por mais ou menos 1 ano e meio, um pouco mais, e ele vai embora, né, seguindo o seu trabalho de peregrinação, aí, levando a palavra do Evangelho. Pois bem, em um determinado momento ele começa a receber cartas que essa sociedade está um pouco confusa, porque cada um está falando um negócio, cada um está fazendo de uma maneira diferente do que ele havia falado. E ele vai escrever essa primeira carta que vai dar uma orientação a essas pessoas para que elas se reorganizem dentro dessa ideia, desse pensamento. Então, ele nesse momento aqui, nesse capítulo 12, eu achei interessante até trazer um pouquinho mais do contexto dessa frase, que ele faz uma metáfora do corpo, das partes do corpo, né? Um corpo ele tem várias partes, e essas partes elas são importantes, elas são necessárias para o corpo, para que trabalhem juntas com um único propósito, com uma única ideia de conduzir aquele ser. Então ele fala, com licença aqui, vou ler um pouquinho: com efeito, o corpo é um e, não obstante, tem muitos membros, mas todos os membros do corpo, apesar de serem muitos, formam um só corpo. E eu acho interessante aqui, porque justamente nessa lição ele vai falar da nossa importância
de estarmos unidos com o mesmo propósito. É uma parte, né, desse pensamento aqui. E para que a gente tenha essa união, é importante que cada um traga de si o seu melhor, traga de si o que sabe fazer de bom e que pode acrescentar. Eu entendo que quando nós sabemos alguma coisa e unimos o nosso conhecimento, o nosso saber ao saber do outro, nós temos um saber muito maior. E a união desse conhecimento forma um conhecimento muito maior, e esse conhecimento ele vai se ampliando e sendo distribuído. E no caso dessa ideia, o nosso conhecimento aqui é o do trabalho com esse objetivo do amor, da prática do bem, da prática de todas essas virtudes humanas de uma forma positiva, né? Então trazer mais coragem, ter um entendimento da justiça, enfim, de forma que nós possamos nos ajudar. Então, no pensamento de Emmanuel, ele começa dizendo aqui que a importância do nosso estudo, do nosso conhecimento, tanto no campo moral quanto no campo da ciência, do conhecimento. E que muitas vezes nós pensamos que para eu estudar, para eu me aprofundar nessa parte do conhecimento espiritual, eu tenho que abrir mão do meu conhecimento científico, do meu conhecimento, né, humano. E nós sabemos da importância desse conhecimento humano. O nosso conhecimento humano é importante porque se nós estamos aqui, nós temos um propósito. É um propósito de crescimento pessoal, é um propósito do crescimento de cada um de nós. E é importante que a gente busque esse conhecimento, mas ele é só uma parte. Nós temos aí o conhecimento ligado à parte material. Já a parte moral, ela é importante também esse desenvolvimento, é importante essa busca, e nós temos que associar essas duas, fazer com que elas entrem em harmonia, com que elas se equilibrem, tanto o meu lado moral quanto o meu lado material, para que tenha uma caminhada junta. E juntos nós podemos fazer isso. E aqui também fica assim até uma tensão, né? Porque eu não tenho tempo de estudar, eu não tenho o tempo. À medida que nós vamos buscando, nós vamos encontrando formas, fórmulas, momentos que a gente aproveita o tempo para esse estudo, seja do nosso conhecimento do dia a dia, seja do nosso conhecimento moral, do nosso estudo, né? Principalmente aqui dentro da doutrina, que ela exige bastante estudo, mas a gente não pode abandonar um em detrimento do outro. As duas têm que caminhar junto. Então é muito importante que elas estejam juntas e se fortaleçam. Aí ele dá um exemplo aqui do burilamento, quando ele fala: a vida é um curso avançado de aprimoramento. Através do esforço e da luta e da própria... É como se uma pedra, né? Nós pegássemos uma pedra e burilássemos essa pedra e transformássemos ela numa joia. É interessante, eu fui até buscar saber como que é um diamante, porque me lembrou muito esse nosso burilamento, essa nossa transformação, que faz parte desse processo, é como um diamante. Quando ele nasce, né? Ele surge nas profundezas da terra e ele ele submerge por uma ordem da própria natureza, pela lava vulcânica, a terra vai expelindo. Só que essa pedra, quando ela chega, ela é uma pedra, ela tem o brilho dela, mas é só uma pedra. E ela vai se transformar uma joia à medida que ela vai passando pelo burilamento. Quanto mais ela vai sendo trabalhada, mais ela vai sendo lapidada, mais essas faces vão aumentando
e elas vão se refletindo uma nas outras, e ela consegue ter uma luz que se reflete internamente e que expande externamente. E essa luz do diamante é reluzente, ao contrário de uma pedra comum, que quando ela é lapidada, ela tem a beleza, mas ela não tem a profundidade de um diamante. Então, quando eu li isso daqui, essa parte, me remeteu muito a essa ideia de que, como nós somos diamantes, pedras brutas, que necessitamos dessa lapidação para que essa luz, a nossa luz interior, tenha a capacidade de se refletir em todos os lados a ponto de refletir externamente e alcançar quem está à nossa volta. Então é uma alegoria aqui, é uma metáfora em cima desse pensamento de Emmanuel que assim me trouxe muita clareza no que é o nosso estudo, tanto espiritual quanto material, que é justamente isso, a gente se lapidando. À medida que nós vamos crescendo, que nós vamos evoluindo, nós vamos nos lapidando e dividindo esse conhecimento, dividindo essa luz com quem está à nossa volta, ao nosso redor. Então é algo que começa em mim, então vem lá a ideia da reforma íntima, que é esse entendimento de quem eu sou, esse burilamento interno, e à medida que eu vou melhorando, eu vou expandindo isso à minha volta e vou levando as outras pessoas a essa ideia. Se nós, cada um tiver esse mesmo propósito, nós vamos unindo essa força e nós vamos projetando essa luz cada vez maior, né? Abrangendo cada vez mais pessoas ao nosso redor. Uma outra coisa que ele fala aqui ninguém interrompa o serviço abençoado da sua educação a pretexto de cooperar com o céu, porque o progresso é um comboio de rodas infatigáveis que relega para trás os que rebelam contra os imperativos. Ou seja, se a gente ficar dormindo, se a gente ficar deixar essas oportunidades passarem, ela é um comboio, ela é um trem imenso que está indo e está levando. Então, quem está junto, vai junto. Quem deixa passar, vai perder uma grande oportunidade dessa evolução, né, do indivíduo e do coletivo também. Depois ele vem falar dentro dessa palavra de Paulo, que é importante, ele faz assim um alerta para que nós procuremos melhorar todos os nossos dons. O que eu tenho de melhor a oferecer, primeiro a mim, depois aos meus, depois ao próximo, o que eu tenho de melhor? E trabalhar isso para que isso seja cada vez melhor. E é uma reação em cadeia, porque hoje eu posso ser um construtor, está aqui, né, como nós estamos aqui no AMA, fazendo uma reforma de uma casa que se amplia e que vai levando isso a outras pessoas. Então é uma construção conjunta, não é só um piso, não é só um azulejo, é um sentimento que existe aqui, é um propósito maior de uma acolhida, de um melhor acolhimento, de receber as pessoas com carinho, distribuir esse carinho, fazer com que as pessoas, ao receberem isso, também levem esse carinho aos seus. Então o que nós temos de bom, podemos melhorar ainda mais. E que adquirir novos conhecimentos também é importante. Não só o que nós já sabemos, mas outros conhecimentos, porque nós sabemos que o cérebro tem uma capacidade infinita de aprendizado. Então é importante que a gente busque outros aprendizados.
é a cultura, é a política, enfim, é a ciência, tudo que agrega de forma positiva, que faça com que nós consigamos ampliar o nosso conhecimento. E isso sempre nesse pensamento de que ambas as partes evoluam da mesma maneira, tanto a parte científica quanto a parte espiritual, que é o que ele traz aqui. O autoaperfeiçoamento, como nós já falamos, que é uma obrigação comum, ou seja, todo indivíduo ele tem por obrigação de se autoaperfeiçoar. Essa busca de quem eu sou da melhor forma que eu possa ser. E ele encerra aqui dizendo: busquemos zelosos a elevação de nós mesmos, assinalando a nossa presença, seja onde for, com as bênçãos do serviço de todos. E tão logo estejamos integrados no esforço digno, dentro da ação pessoal e incessante do bem, o alto descortinará mais iluminados caminhos para a ascensão. O que eu entendo aqui é que a partir do momento que nós promovemos essa mudança, buscamos esse conhecimento, trabalhamos incessantemente esse crescimento pessoal com esse objetivo de uma melhora também coletiva, que nós teremos todo o respaldo, todo o suporte superior para que vai nos fortalecer e nos levar cada vez mais adiante através de facilitações ou de melhorias ao nosso entorno, para que a gente consiga cada vez melhorar mais e melhorar o outro. Eu acredito que seja essa a nosso recado da noite, tá? Então, neste momento, nós vamos nos concentrar elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e preparar o nosso coração para recebermos este bálsamo divino, este alento às nossas necessidades, envolvendo a cada um de nós com muito amor, com muito conhecimento, com muita sabedoria, derramando toda a paz, toda a harmonia, toda a luz, eliminando o que não é necessário que esteja interrompendo o nosso caminho, mas sim recebendo o que é importante para a nossa caminhada, para a nossa jornada de crescimento, de lapidação do nosso coração, de iluminação do nosso espírito. Que todos recebam com muito carinho, com muito amor, as bênçãos dos amigos da espiritualidade que trazem até nós todo este carinho, esse amor do Mestre amado Jesus, as bênçãos do Divino, e que possamos, durante a semana, refletirmos e buscarmos mais profundamente este conhecimento que gentilmente nos foi cedido esta noite. Que possamos ter uma excelente semana e que sigamos com Jesus em nossos corações. Graças a Deus.